Olá, pessoal! Vocês já ouviram falar em transtorno desafiador opositor, o famoso TOD? Gente, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, pessoal, mas antes disso, deixa um like aí, se inscreva no canal, que isso ajuda bastante, e bora pro que interessa. Esse transtorno, o TOD, transtorno opositor desafiador, olha, o nome já diz tudo, vem do mesmo lugar que outros, como ataques de ira, como o sadismo, hostilidade excessiva, agressividade sem limites ou qualquer sintoma que inclua acessos de raiva que não pode ser controlado e se expressa em rompantes agressivos direcionados a outra pessoa. Então, para falar dessa emoção da raiva, a gente vai falar da energia que movimenta isso. E essa energia é a agressividade. E para tanto, temos o fator quantidade e o fator qualidade. No que concerne a quantidade, falamos de uma energia que movimenta algo. Essa energia, ela é constante e contínua, nunca cessa. E é a mesma que a gente usa para trabalhar, para levantar da cama todos os dias, para resolver coisas e etc. Pessoal, quando falamos de qualidade, é sobre a lapidação dessa energia. O que acontece é que quando a gente é criança, ainda não temos essa lapidação. A criança vai lá e dá um tapão na cara do outro. Ela morde, grita, se joga, diz que odeia quando já aprendeu a falar algumas coisas. E com o tempo ela vai moldando, né, e dando outras possibilidades de vazão para essa emoção. Ela entende que existem regras, valores, que existem também outras formas de ter algo que muito se quer e que ela pode conseguir fazendo de outras maneiras. Assim como deve compreender que tem coisas que ela não pode ter naquele momento. Tudo isso molda e dá outras possibilidades para a pessoa. Eu vejo muita gente que se sentiu muito injustiçada quando criança e por alguma necessidade interna resolveu ser advogado ou advogada. Esse é um exemplo de como se pode moldar e qualificar essa energia da agressividade, essa raiva, de forma que ela se torne produtiva e benéfica para ela, porque isso se torna um trabalho, e para os outros que serão ajudados por meio desse trabalho. Então ela transformou isso num trabalho intelectual, em dinheiro, em relacionamentos. Mas como que acontece esse transtorno? Pois vejam, gente, o TOD é um conflito biológico que a pessoa responde em modo de sobrevivência, devido a traumas que atingiram ambos os lobos temporais, como vocês podem ver aí nessa figura. Então, ela passou por conflitos de raiva e conflitos de identidade, que está ligado a não saber a que lugar pertence, sabe? Quando você sente que não pertence àquele lugar? Mas o peso maior de conflito está no hemisfério esquerdo, o que vai deixar a pessoa mais ativa e agressiva. Porque quando o peso é maior no hemisfério esquerdo, você vai ter um aumento da testosterona e uma diminuição do estrogênio. E isso vai deixar a pessoa mais agressiva, mais para fora, mais em rompantes que atacam o outro. Quando você tem um peso maior do outro lado, você já tem o oposto. A pessoa, ela usa essa agressividade para se machucar, como por exemplo na automutilação. Então, o maníaco agressivo está sempre em um clima de confronto e polêmica, com uma vontade irresistível de discutir. Explosões agressivas repentinas, erupções verbais, gritos, uso de linguagem insultuosa, acesso de raiva e fúria, tudo isso é geralmente desencadeado com gatilhos de conflito. A pessoa acessa um gatilho e puf, é como se apertasse um botão. O gatilho pode ser uma pessoa, uma situação, um assunto em particular. E aí, sem aviso nenhum, a pessoa perde o controle e ataca e se torna destrutiva ou violenta. Por que que isso acontece com a mente? Qual é o propósito? Eu sempre trago aqui o propósito biológico dessas mudanças de comportamento. Para um humano ou animal
que é levado a uma situação sem saída, de onde ele se sente preso, né? Como se não tivesse para onde ir, o ato agressivo é o último recurso de defesa que ele tem. É a última chance de defender o seu território e garantir o seu lugar. Esses conflitos estão na área territorial dos lobos temporais. Os conflitos são territoriais, como, por exemplo, passar por muita raiva em seus ambientes ou não se sentir parte deles numa situação de bullying da escola, por exemplo. Quando esses dois centros de controle estão ativos ao mesmo tempo, é o modo de sobrevivência que assume. É uma resposta a um conflito biológico e a natureza primitiva responde dessa forma. Não há uma mente pensante, não há raciocínio. Quando as crianças são verbal ou fisicamente agressivas, quando são perturbadoras, desobedientes, ressentidas, agem mal em sala de aula, intimidam outras crianças ou fazem birra, o comportamento agressivo ele é hoje considerado um sintoma de transtorno desafiador opositor. Na medicina germânica, a gente aprende a entender que essa conduta agressiva é o resultado de conflitos territoriais de raiva. Raiva em casa, raiva na escola, raiva no parquinho, raiva na casa da tia. E também de conflitos de identidade, de não sentir que pertence, não saber onde pertencer. Há uma confusão nesse sentido. Ou que não pode pertencer àquele lugar. A abordagem a partir desse conhecimento, ele se concentra, portanto, em abordar as circunstâncias dos conflitos relacionados, em vez de administrar medicamentos como Ritalina. A melhor maneira para os pais prevenirem ou interromperem o comportamento agressivo é dar aos filhos um lar seguro e estável para que eles saibam onde eles pertencem. Disciplinar uma criança sem tratar a causa apenas reforça o trauma, gente. Gera mais raiva e desconexão com o ambiente. Então, esse agrupamento de conflitos que traz essa resposta agressiva, seja em crianças ou adultos, também pode se expressar como comportamento passivo-agressivo, exibido, por exemplo, como um tratamento silencioso, sabe? Ofensivo. Aquela pessoa que não responde quando você fala, sabe? Aquela coisa, a gente sabe bem. Uma procrastinação deliberada, uma falha planejada em realizar uma tarefa que pediram para ela. Ou também como aqueles elogios insinceros, aquelas mentiras que a pessoa inventa e exagera ali na hora. Pessoas passivo-agressivas tendem a ser sarcásticas e desdenhosas. É um estilo de comunicação que tem uma ponta de crueldade, uma atitude hostil, comentários insultuosos. Tem uma intenção de machucar a outra pessoa. Agora, se for um adulto, gente, esse tipo de comportamento também leva vários outros nomes. Mas a gente vai deixar isso para vários outros vídeos. Mas vamos colocar que o trauma aconteceu numa idade infantil. Então, esse adulto terá uma parada de maturidade. O que quer dizer? É um adulto que age como uma criança. Fica fazendo beicinho, se comporta de forma desafiadora, com uma relutância em resolver uma disputa, sabe? Esse tipo de comportamento. Então eu falei um pouco sobre como tratar isso em crianças, né? Que é entendendo o evento desencadeador e trabalhar em cima disso. Ter um ambiente saudável e seguro, o que pode envolver o trabalho de todos aqueles que vivem no ambiente. Essa pessoa também pode apresentar, gente, doenças no estômago, como gastrite e também na mucosa do reto, como hemorroidas. Isso tudo porque esses centros de controle se localizam justamente ali, na curvatura menor do estômago, nos ductos pancreáticos e biliares, vesícula biliar e também na mucosa do reto. Gente, então é isso, meus amores. Deixem seus comentários, deixem o like de vocês, continuem acompanhando e até o próximo vídeo. Tchau!